Evangelho para este domingo, 13 de janeiro de 2019, é o de São Lucas, no capítulo 3, principiando pelo versículo 15, estendendo-se até o 16, e depois continuando do 21 ao 22, e lembra o batizado de Jesus. Cliquem aqui neste link que aparece no Colabore e dê o seu apoio, o seu reforço para esse trabalho que nós fazemos aqui no canal e no blog Cartas Proféticas. O Evangelho deste domingo, Lucas, capítulo 3, versículos 15 e 16, 21 e 22, mostram o desdobramento do batismo em dois significados. Primeiro, o batismo de João, o Batista, o batizador, o profeta que emenda a nova aliança inaugurada por Jesus com a velha aliança, com a antiga aliança representada pelo Antigo Testamento. João, então, pregava, assim simbolicamente, como diz Lucas, no deserto. João o Batista fazia parte de uma comunidade, a comunidade dos essênios, com quem ele aprendeu a profundidade da partilha, da solidariedade, da comunhão das pessoas umas com as outras, da entrega despojadamente, sem egoísmo das pessoas, ao projeto de Deus. A missão de João o Batista era de preparar os caminhos para Jesus. Mesmo aparecendo na pregação, na preparação, nas escavações do caminho para Jesus, o povo ansioso, o povo oprimido, o povo sofrido, perguntava se ele não era o Messias. Isto é, o ungido de Deus, aquele que haveria de vir libertar o povo da opressão, porque aqui no Evangelho ele claramente situa o período da sua missão e depois do batizado de Jesus numa circunstância histórica dolorosa, em que Herodes Antipas era governador da região e oprimia o povo. Herodes Antipas era muito mal visto como um homem mau, um homem opressor, um assassino de crianças, um destruidor de vidas. Um assassino do próprio João o Batista. E também no tempo do Tibério, rei de Roma, que era responsável, em última análise, por toda a opressão e todo o sofrimento do povo, no império todo, mas principalmente nessa região empobrecida da Palestina. Então era nessa circunstância que João despertava a curiosidade do povo, principalmente dos pobres. Será que ele é o Messias? Será que é ele ou que vem nos salvar, que nos tirar dessa circunstância de profundo sofrimento, de trevas, de sombras? E João dizia, não, eu não sou. Não sou. O Messias mesmo virá depois de mim. Dele eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu não tenho tempo de comentar aqui esse simbolismo todo, antigo, que vem desde o Velho Testamento, significa desatar, desamarrar as sandálias ou repartir um pé de sandália com outra pessoa. Mas João se achava indigno do Messias. Menor do que o Messias, mas servia como profeta para abrir os caminhos para o Messias. João então batizava com água e anunciava uma sociedade nova. Quando as pessoas perguntavam, e agora, depois de batizados, o que nós devemos fazer? O projeto dele para preparar a chegada do Messias, a chegada de Jesus, o levava a responder, quem tiver 2 túnicas, dê uma quem não tem. Diz em Lucas capítulo 3, do versículo 11 em diante. Alguns cobradores de impostos, que eram mal vistos também pelo povo, pelo seu caráter traidor de tirar impostos do povo para entregar ao Império Romano, alguns cobradores de impostos também foram para ser batizados e perguntaram, mestre, perguntando a João, o que devemos fazer? João respondeu, não cobrem nada além
da taxa estabelecida, porque muitos desses cobradores de impostos, desses publicanos, cobravam impostos a mais e enriqueciam roubando do povo, praticando alta corrupção além de traição à pátria. E nós o que devemos fazer? Perguntavam os soldados, os militares, aqueles que serviam o Império Romano. Depois de batizados, eles perguntavam: e nós o que devemos fazer? João responde: não maltratem a ninguém, não façam acusações falsas. Portanto, essa coisa de milico, de soldado, agir mal, maltratar as pessoas e levantar falsas acusações não é de agora. No tempo de João já acontecia. João então propunha uma sociedade nova, em que isso fosse limpo pelo batizado, limpo pela água derramada sobre as pessoas que ele batizava. Mas atenção, o batizado de João ainda era formal, ele era ritualístico, ele tinha uma característica externa. Ele sobrecarregava sobre a moralidade da lei que ele aprendeu com os essênios. Enquanto que, ao apontar para Jesus, Jesus é batizado no meio do povo. Jesus faz parte do povo, como o profeta Isaías, que diz que vivia no meio de um povo de impuros lábios. Agora, Jesus integra este povo. E com este povo ele é batizado. Ele recebe o batismo. Aqui Lucas não diz que João batizou, Mateus diz que sim, mas que Jesus estava no meio do povo e foi batizado. Dá a entender que Jesus foi batizado pela própria comunidade, pelo próprio povo que se batizava e que assumia um novo projeto de vida. Só que atenção, o batizado de Jesus era qualitativamente superior e libertador em relação ao de João. Eu disse que o batizado de João era uma lavagem externa, rica em símbolos. Mas o batizado de Jesus era com espírito, era com fogo. E espírito aqui significava que Jesus era batizado não por superstição, mas para assumir a sua missão de Messias, de libertador, de salvador, de uma liderança que reunia as multidões para libertá-las da escravidão, libertá-las da opressão, libertá-las do sofrimento, do Império Romano, do ensino religioso representado pelo sacerdote Caifás, pelo sofrimento político representado por Herodes. Né? A libertação de Jesus era para libertar dessas três dimensões: a religião que oprime, a religião que trai, o governo, a autoridade ali presente que, em vez de servir, massacra, e do império que é aquele que se adona do mundo, se tornando senhor do mundo. Jesus quer libertar dessas três dimensões. Ele assume a missão de libertar. Por isso que o Espírito em forma de pomba. A pomba aqui para lembrar a pomba lá da Arca de Noé, depois que o dilúvio se foi. Que a pomba veio com o ramo verde. Representar aqui um novo mundo. Um mundo sem afogamento. Um mundo sem sufocamento. Um mundo sem opressão. Um mundo com vida, um mundo com alma. A pomba do Espírito Santo é essa subjetivação, esta internalização da missão de Jesus por ele mesmo. Ele mesmo assumia internamente esta missão que ele vinha vivenciar, radicalizar como Messias da humanidade, como ungido de Deus. Os céus se rasgam e céu e terra se misturam para se tornar uma só realidade, porque não há separação entre Deus e a humanidade em Jesus. Jesus junta todos, Deus e o ser humano, um novo projeto de vida, onde um projeto que não aceite mais a opressão, não aceite mais a disputa de irmão com irmão, não aceite mais um irmão perseguir outro, mas que cria pela unção do Espírito, pela graça de Deus, esta nova realidade. Então, esse batismo de Jesus não era só para Jesus, porque depois ele batizou os seus discípulos e os enviou ao mundo. Ela tem relação com todos aqueles que assumem a missão. Portanto, para encerrar, o batismo não significa superstição.
alguém ser batizado para não adoecer, para não morrer, para não sofrer acidentes, para não ser, digamos assim, encantado por um boto, por saci-pereré, por qualquer coisa. Não, o batismo não tem a ver com superstição. O batismo não se amarra a limites místicos e míticos. O batismo é o assumimento da missão de Jesus, que veio libertar a humanidade de todos os seus pecados opressores, de todos os seus pecados que representam injustiça, de todos os seus pecados que representam o banimento dos direitos, o massacre dos direitos das pessoas. Jesus, então, assume com o batizado o projeto do reino de Deus, que se junta na terra com ele quando os céus se abrem. Tudo acontece em Jesus. E com Jesus também nós assumimos o nosso batismo, não uma lavagem, não um banho, como um certo candidato, como um certo presidente do Brasil, que foi esnobar, tomar banho no Rio Jordão para aparentar com isso um batizado, que na verdade é só ritual, é só aplauso, é só show, é só espetáculo, porque não há nenhuma relação daquele batizado do seu Jair Bolsonaro com o Jesus que assume o projeto de Deus. Pelo contrário, o batizado aqui não passa de um banho, de um show, que significa exatamente bem a contradição do que Jesus veio ser e veio realizar. Assim como outros tantos que se batizam, né, e saltam, pulam, dizem que falam em línguas e tal, mas cujas vidas, cujos comportamentos não representam nenhuma missão para realizar o projeto de Jesus aqui e agora no mundo onde nós estamos para atuar, para viver, para lutar, para libertar. Esta é a mensagem desse 13 de janeiro de 2019. É a mensagem do batismo de Jesus. É a mensagem do batismo de Jesus para esse mundo tão sombrio agora, com o Brasil imerso num imenso sofrimento, sofrendo golpes, com os indígenas ameaçados, com os quilombolas ameaçados, com o número de feminicídio de mulheres assassinadas aumentando cada vez mais, com jovens negros sendo assassinados nas vilas e ruas, com a classe trabalhadora perdendo seus direitos, perdendo seu vigor ideológico, o seu compromisso de redenção, de Messias da humanidade para resgatar esse mundo de uma classe tão opressora como a classe dominante. Esta é a mensagem para nós nos revigorarmos, mas por dentro, subjetivamente, alimentarmos a nossa consciência, alimentarmos a nossa fé, alimentarmos o nosso compromisso, alimentarmos nosso senso de missão para esta luta que vem. Não importa a idade, não importa a cor, não importa, importa é que nós sejamos realmente comprometidos. Esta é a mensagem que muita gente que se diz cristã dela abre mão. Muita gente se diz cristã, finge que toma banho de batizado, que se batiza, mas que não tem nenhum compromisso com essa proposta do batizado de Jesus. Que esse batizado de Jesus nos abençoe. Que esse compromisso de Jesus nos faça nos levantarmos, ainda que tenhamos que cair daqui a pouco mais. Mas nos levantarmos agora, com força, com vigor, batizados pelo Espírito Santo, purificados pelo fogo da revolução que Jesus veio trazer. E assim, animados por esse fogo da revolução e por essa energia do Espírito que nos subjetiva o próprio Jesus, nós tenhamos coragem de viver e de viver na luta para viver. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que ninguém solte a mão de ninguém.